façam o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Quando deverá sair a decisão das cotas, que é a Supreme Court of the United States, o STF americano, sobre a presença do Trump nas cédulas? A rigor, eles podem emitir uma decisão a qualquer momento. Em geral, a expectativa é que saia no meio do ano. E essa é uma maneira interessante de impedir o Trump de ganhar. Porque você pensa, né? O Brasil ficou feliz pra caramba quando aprovou. O brasileiro ele ainda não caiu, ele ainda não se ligou nesse negócio, né? Eu me lembro quando o Dallagnol ficava andando pelo país inteiro com as 10 medidas contra a corrupção, que eram medidas que davam superpoder ao judiciário e aos procuradores, pior do que o judiciário, aos acusadores no Brasil. E eu olhava e falava assim, cara, isso aqui é a implementação de um Estado policial. Várias dessas medidas já foram utilizadas pelo Xandão, mas se ele tivesse todas elas à sua disposição, a gente estava ferrado. Que é contra a corrupção. Eu falo assim, contra a corrupção? Mas quem que vai decidir? Não, são os juízes. Eu falei, mas os juízes são tão corruptos. Não só monetária e financeiramente, e tem muita corrupção na justiça no Brasil inteiro. Ora, eu sou do Rio, uma das piores justiças que a gente tem no Brasil, então eu sei bem. Mas é óbvio que isso pode se voltar contra a gente. E uma dessas ideias de jirico que muita gente maravilhosa apoiou foi a tal da lei do ficha limpa. Que quem procurar os meus vídeos da época vai ver eu apanhando mais texto, acho, na época que eu fazia do que vídeo. Eu apanhando por ser contra a lei do ficha limpa. A pessoa, não, mas você acha que o cara que é condenado, corrupto, tem o poder de concorrer? Eu falo assim, eu não gostaria que ele ganhasse, mas eu prefiro deixar essa decisão na mão do povo do que na mão de um determinado grupo, um punhado de burocratas. Hoje, por exemplo, olha como o mundo dá voltas, né? Hoje, por exemplo, a juíza Ludmila Lins Grilo, minha amiga querida, não pode concorrer a um cargo eleitoral por causa da lei do ficha limpa. Está inelegível. Então, foi uma ideia absolutamente estúpida do Brasil, do brasileiro e de pessoas de bem do Brasil. E tem gente que ainda se vangloria. Eu fui autor, fui relator, votei, briguei pela lei do ficha limpa. Eu falo, faltou estudar um pouco mais de ciência política. Porque você acabou de transferir o poder do povo para um colegiado de burocratas togados. É disso que o mundo está precisando? Ou é o contrário? Você precisa transferir poder dos togados, dos burocratas, para o povo? Ou você precisa transferir poder do povo para os burocratas? Como é que tá? É verdade, não tinha pensado nisso. E essa é a falta do Brasil de ter um sentimento libertário, que aqui nos Estados Unidos é muito presente entre os conservadores. O brasileiro, ele acha que o Estado, né, tem que ser forte e tem que ter poder de ir atrás dos bandidos. Só que ele esquece que quem determina quem são os bandidos no Brasil é o Estado. No momento, os bandidos somos nós. Nos Estados Unidos, não há nenhuma proibição de que um candidato, Trump, por exemplo, pode estar dentro da cadeia e ser candidato a presidente, ser eleito presidente, se perdoar, que não existe o desvio de finalidade lá que o Xandão inventou para anular o perdão do Daniel Silveira, aliás, com o apoio dos
dos seus pares do Supremo Tribunal Federal. A responsabilidade não é só do Xandão, que não existe essa porcaria. Então o Trump pode se perdoar caso eleito, mas ele poderia, em tese, até ser presidente dentro do presídio, se o povo assim determinar. A exceção a essa regra é a 14ª emenda da Constituição, que foi produzida, acho, depois da Guerra Civil, onde ela diz que aqueles que praticaram atos de insurreição não podem mais ocupar determinados cargos. E aí, a 14ª emenda, eu tenho um vídeo no meu canal falando detalhadamente sobre isso, ela lista, eu leio a 14ª emenda, ela lista quais são todos os cargos. E não está lá o cargo de presidente da República. Mas alguns estados deram uma de STF, deram uma cambalhota na lei e utilizaram essa 14ª emenda para impedir que o Trump aparecesse nas cédulas. Um exemplo disso mais notável foi de onde nós tivemos as primárias ontem, no estado de Nevada, onde o Trump estava proibido de estar na cédula. E, portanto, as primárias foram ganhas por um nome escrito nenhum dos candidatos, que a população preferiu votar em nenhum dos candidatos do que na Nikki Haley, que é quem estaria aí em segundo lugar. Então a notícia está no meu locals. Então agora o assunto está em discussão na Suprema Corte. A Suprema Corte vai fazer essa discussão e acho que até o meio do ano sai a decisão. Seria uma surpresa muito grande, se a Suprema Corte decidisse que o Trump não pode estar nas cédulas. Eu acho que há duas possibilidades. A primeira possibilidade é dizer que a 14ª emenda não se aplica ao presidente, que eu acho que é a tese correta, porque, de novo, a legislação, a emenda cita todos os cargos aos quais ela quer se referir, e não é que alguém esqueceu de botar o cargo de presidente. Então a omissão foi proposital pelo legislador, e como a maioria da Suprema Corte segue a linha originalista, eu acredito até talvez num 6-3 em favor da não aplicação ao presidente. E uma outra possibilidade é a delegação da decisão aos estados. E aí cada estado vai poder tomar a sua decisão. O que seria estranho, porque você tem uma disputa dos estados, certos estados se sentiriam prejudicados pela aplicação dessa lei em outros estados, o que geraria um conflito constitucional que levaria para a Suprema Corte, no meu entender. Então, mas caso isso aconteça, você tem, por exemplo, a decisão de Nevada é final, é uma decisão da Suprema Corte, e o caminho Nevada, eu diria que Nevada até um tempo atrás era difícil do Trump ganhar. Agora já tem pesquisa mostrando ele Nevada na frente. Isso é mais possível de acontecer em estados onde os democratas têm uma presença mais forte. Mas a distância do Trump para o Biden está tão grande, ele está ganhando todos os 7 swing states nas pesquisas, 5 pontos na pesquisa nacional da CNN. Foi uma pesquisa que deu 13 pontos de vantagem para o Biden na eleição passada, às vésperas da eleição. Então, uma pesquisa que tem um desvio de amostra gigantesco pró-democrata. Os números do Trump são tão fortes que até esses estados ele poderia ganhar. Então, você vai criar um cenário onde talvez ele esteja fora da cédula de alguns estados, mas ele ainda vai estar em estados o suficiente para ser eleito. E aí você, imagina, corre o risco de ter um presidente que é presidente, mas não é presidente por alguns estados. É de alguns estados, porque os estados são unidos, mas não por alguns estados. Deixa eu mandar aqui, porque tem a Lili, tá dizendo que a assessoria FAC não tá respondendo os e-mails dela. Duvido muito, porque eu acompanho, recebo um relatório deles todos
os programas de acompanhamento, mas uma coisa que aconteceu sim foi que a FAQ recebeu muito pedido de muita gente. Eu vou ser sincero com vocês, tá? A cada programa são mais ou menos 30 ou 40 pessoas procurando imóvel com a FAQ aqui nos Estados Unidos. A ponto deles realmente estarem se desdobrando para atender a demanda. Mas eles são muito bons, então eles são bem estruturados. Então eu acabei de mandar aqui uma mensagem para eles e eu duvido que você não seja respondida, tá? Mas obrigado aí pelo seu interesse. É importante aqueles que apoiam os meus patrocinadores. Espera aí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você?